sacrifício. Vai ter que todo mundo ter aquele coração disponível para poder sacrificar tempo, vai ter que sacrificar telefone celular. Às vezes o cara está lá e a ligaçãozinha cobrar, pois é, a ovelha nova que chegou pedindo ajuda. Nossa, como é que pode? Faz parte. Vai ter que sacrificar o pneuzinho do seu carro, vai ter que sacrificar combustível e várias outras coisas que precisa sacrificar. Preço, tem que pagar, não tem jeito. Beleza? Se você quer ter uma boa consolidação, vai ter que pagar o preço do sacrifício. Qual é o terceiro preço que tem que pagar? O terceiro preço que você tem que pagar é o preço de ensinar. Ensinar dá trabalho. E aí, existem pessoas que não permanecem na igreja porque elas não são bem ensinadas. Existem pessoas que não permanecem numa célula, converte, entrou e não permanece porque ninguém colou do lado dela para ensinar o beabá da Bíblia, ensinar de repente as 12 lições, o acompanhamento inicial. Isso dá trabalho. Às vezes nós estamos com a nossa mente já lá na frente, anos de igreja e tal, muita coisa. Eu tenho que ensinar o beabá, pois é. Ensinar dá trabalho, e se eu quero consolidar as pessoas, eu vou precisar de pagar o preço de ensinar. O outro preço que nós precisamos pagar é pagar o preço de perseverar. O preço da perseverança ele é fundamental, porque quando você começa a cuidar de uma pessoa difícil, quando você começa a cuidar de pessoas complicadas, de pessoas que tá brigando toda hora e arruma confusão e fala mal, tal, você muitas vezes vai sentir hora de chutar o balde e falar assim, eu não quero saber dessa gente problemática não, pelo amor de Deus. E você vai sentir essa vontade, quantas vezes que passa essa vontade, mas aí no fundo vem aquela voz de Deus e não, aguenta mais um pouquinho. Talvez você agora mesmo, meu amigo, você está aí passando uma luta danada com alguém que Deus enviou para a sua célula, uma luta danada com alguém que está aí. Eu quero dar uma dica para você: aguenta mais um pouquinho, meu filho, persevera mais um pouquinho, vai lá, esse é o preço que tem que pagar, não adianta, mas dói. Paulo disse que ele estava sentindo dores de parto, e aí ele disse, eu fiquei sentindo dores de parto, até que Cristo fosse formado em vós. Ele diz isso para a igreja dos Gálatas. Até que, olha, perseverança. E aí, até que você vai ter que aguentar aí essa pessoa. Diga aleluia. Beleza, pura? Então vamos lá. A outra dica para você, de preço que você tem que pagar para ter uma boa consolidação, é o preço da paciência. Você vai precisar de ter paciência, você vai precisar de ter um saco bem grande assim de paciência, porque às vezes a sua vontade vai ser de estourar, a sua vontade vai ser de falar duro demais, a sua vontade, e isso pode acabar escondendo. Eu também sei que dá vontade às vezes de pegar ou então às vezes escapuliu, não deu, foi lá e falou duro demais, aí logo na mesma hora depois chama, vem cá e tal. Paciência, temos que ter paciência, porque para ter uma boa consolidação tem que pagar o preço da paciência. E aí a pergunta é, você está disposto a pagar esse preço? Quer ter o resultado de uma boa consolidação na sua célula e na sua igreja? Tem que pagar o preço. Se você falhar em pagar o preço, você falhou na sua missão. Se você falhar na hora de pagar o preço, você falhou na sua missão. E eu tenho certeza que você não vai falhar, porque você é um líder de sucesso. Deus levantou você para revolucionar essa célula, revolucionar esse bairro, revolucionar essa igreja. Deus chamou você para ser um grande líder de sucesso, e eu acredito que você vai arrebentar a boca do balão. Beleza pura? Esse vídeo valeu para você? Glória a Deus, valeu ao Senhor, queridas pessoas, você tem obrigado durante todo esse vídeo, está consolidando pessoas, está investindo em vidas, que é o maior investimento que alguém pode fazer em uma alma para Jesus. Uma alma custou o preço de sangue na cruz do Calvário. Nós não podemos perder nunca o foco da igreja na terra. Qual é o nosso papel? É sermos salvos e levar pessoas para também entrar conosco um dia, se assim nos permitir, pelos portões celestiais. Abra por gentileza a sua Bíblia em Salmos 81, verso de número 8. Eu quero aqui já ressaltar o trabalho que foi feito ontem. Foi um trabalho muito fantástico, para a honra e glória de Jesus.
Muitas crianças ontem aqui no culto, muitas famílias foram edificadas. E eu sentado no meu lugar, eu tive um sentimento, eu falei, cara, eu não posso parar, porque olha só o tanto de criança louvando a Deus. Essa nova geração, e de alguma maneira passa por mim tudo isso. Então, ontem recebi mais uma injeção de ânimo da parte do Senhor para prosseguir. Então, quero louvar a Deus a todos os colaboradores, bem a liderança, Diaconisa Paloma, Diácono Wagner, todos os envolvidos nessa obra, pessoas que não dormiram, literalmente trabalhando em favor daquele culto de ontem, que foi um culto extraordinário, como sempre, de ensinamento, que marcou as nossas vidas, a vida dessas crianças, em nome do Senhor Jesus. Quero louvar a Deus também pelo Conexão Jovem, que hoje esteve ali no parque, à tarde, evangelizando, levando o Evangelho de Jesus. Eu estava na minha casa e eu recebi 3 imagens aéreas do povo fazendo a obra de Deus, e uma outra pessoa falou assim: olha o povo da sua igreja onde está. E o interessante é que a imagem foi uma imagem do alto, porque ele gravou de drone. Então, ou seja, aquilo que você faz e talvez os homens não vê, o céu está vendo. Eu estava na minha casa, eu recebi de um pastor amigo meu, disse: olha só, o teu povo evangelizando, olha só. Eu fiquei impressionado com aquilo. Você vê que Deus está vendo tudo. Nunca nem imaginar. O pessoal ficou totalmente surpreso, porque eu estava aqui na mesma hora. Eu falei assim: eu tenho imagens eu tenho imagens aéreas de vocês, comandante Hamilton, na minha. Porque, irmãos, nós estamos sendo assistidos por todos. Somos uma carta para o mundo ler. Por isso, tenha um bom testemunho onde você estiver. Procure ser alguém. Tem um carro áudio preto, parece que está em uma garagem, tá? Um áudio preto. Aonde nós estamos, querido, estamos sendo vistos. Paulo disse que nós somos uma carta aberta para o mundo ler. O mundo está nos assistindo, amém? Abrindo vossas Bíblias no livro de Salmos, Salmos 81, verso de número 8. Diz assim a poderosa palavra de Deus. Eu estou totalmente rouco, graças ao meu sonoplasta Léo, que ontem me deixou sem retorno e me arrebentou. Está escrito assim no verso 8, palavras do próprio Deus, usando Asaf para dizer. Deus abre o coração dele para Asaf e diz assim: Asaf, escuta, transmite para o povo a minha mensagem. E está escrito assim: ouve-me, ó povo meu, e eu te demonstrarei, ou seja, eu vou te corrigir, eu vou te ensinar. Israel, se vocês me ouvissem, não haveria entre ti deuses alheios, e vocês também não se prostrariam ante Deus estranho. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei lá do Egito. Você lembra que Deus te tirou um dia do Egito? Você estava no Egito, na mão de Faraó, numa vida pecaminosa, numa vida errônea, e o Senhor te resgatou do Egito. Aí ele diz assim: abre bem a tua boca, porque eu vou te encher. Eu já quero falar para alguém aqui nessa noite que acha que não tem capacidade de pregar o Evangelho de Jesus. A Bíblia fala assim: olha, na mesma hora eu colocarei palavras nas vossas bocas. Você precisa confiar que Deus te chamou, e que se você tiver coragem, Deus vai te usar. O que Deus precisa é de alguém atrevido que tenha coragem. Porque quantas vezes eu subo nesse altar sem ter uma mensagem? Hoje mesmo, o decorrer da mensagem aqui, eu dependo totalmente do que Deus vai falar comigo aqui no altar. Mas eu estava convicto que Deus queria que eu ministrasse essa mensagem hoje. Então não dá para pedir para uma outra pessoa. Para mim é desgastante emocionalmente, porque eu tenho vergonha, eu tenho medo de ser envergonhado, porque eu tomar um altar para ministrar a palavra de Deus. E se Deus não fala, imagina como um pregador desce no altar. Mas nós precisamos acreditar que quem nos chamou é fiel para nos capacitar, e que todavia seja feita a sua vontade. No verso de número 10 diz assim: eu sou Deus
eu sou o Senhor teu Deus, eu te tirei da terra do Egito, abre bem a tua boca e eu te encherei. Verso 11, Deus disse, mas o meu povo não quis me ouvir, o meu povo não quis ouvir a minha voz, vírgula, ele diz assim, e Israel não me quis. Verso 12, pelo que eu os entreguei aos desejos do seu coração, e andaram segundo os seus próprios conselhos. Verso 13, ele diz, Israel, se o meu povo tivesse me ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, nos meus estatutos, em breve eu abateria os seus inimigos e voltaria minhas mãos contra os seus adversários. Amém? Queridos, Deus está no seu alto e sublime trono, os anjos ao seu redor, prestando culto a Deus o tempo inteiro. Porque existe uma diferença em você vir na casa de Deus, existe uma diferença em você vir no culto e você prestar culto a Deus. Tem pessoas que conseguem até vir na igreja, conseguem vir no culto, mas não conseguem prestar um culto a Deus. Porque às vezes nós estamos com a mente aqui, estamos aqui, mas a nossa mente está vagando lá fora. Quando a pessoa nova convertida, é normal o diabo pegar a tua mente e deportar você para outro lugar. Você está na casa de Deus, mas o seu pensamento está em uma outra coisa lá fora. Quantas vezes eu me peguei no culto, mas quando eu vi eu estava pensando em outras coisas, viajando na maionese. Por quê? Porque o diabo, ele conseguiu me tirar do centro da vontade de Deus, de ouvir a palavra do Senhor, e eu começava a pensar coisas de amanhã, outras coisas lá fora. Isso acontece muito com pessoas novas convertidas. Isso acontece muito com pessoas também que existe possessão na vida dela, demônios. E o demônio então não quer que você fixe na palavra, porque se você continuar fixando na palavra, a palavra vai entrar nela, dentro do coração dela, e ela vai ser liberta na hora. Vai acontecer um impacto da glória de Deus na vida dela. Me dá um pouco mais de retorno, filho. Esses dias atrás nós estávamos em um culto, em um amigo de Deus melhor, e me falaram sobre aquele amigo de Deus, e falaram que era um ambiente assim um pouco difícil, porque a pessoa tinha dificuldade de dar atenção para a palavra. Então era encerramento, e pediram que eu estivesse lá junto com ele. Eu fui com eles no encerramento da equipe. E naquele dia me deixaram, como sempre eles fazem isso comigo, né? Me deram a oportunidade de ministrar a última aula. E Deus me deu uma graça naquele momento. O céu se abriu, porque tem dias e horas que o céu se abre. E é diferente, pode ser numa casa, na rua, no ônibus, aqui nessa noite. Você nunca sabe o dia ou a hora que o céu vai se abrir. E que a glória de Deus vai descer e vai pegar o reino. E nós estávamos naquele claro. E Deus começou a me usar para começar a contar a história da igreja para aquela mulher, porque ela era de uma outra linha de pensamento. E eu comecei a falar para ela o que é ser cristão de verdade, o que é o protestantismo. E eu comecei a ministrar, e Deus foi me dando graça, me dando ousadia. E eu consegui, por bondade e misericórdia de Deus, que ela fixasse os olhos em mim. Ela começou a prestar atenção na palavra que eu estava ministrando. E de repente eu terminei aquela mensagem, tendo uma mensagem do amigo de Deus, e ela começou, talvez pela primeira vez, a fixar os olhos na palavra, ouvir a palavra de Deus. E quando nós terminamos o amigo de Deus, a mulher caiu no chão na hora. Pá! Por quê? Porque o que está em nós é maior do que o que está no mundo. Ela caiu literalmente na hora, porque a presença de Deus tomou aquela casa, invadiu aquele lugar, e aonde a luz chega, as trevas é obrigado a bater em retirada na mesma hora. E ela caiu. Pensaram em levar ela para o médico. É claro que eu pensei também em alguns momentos lá.
não é sal, não. O sal já chegou, somos nós, a luz do mundo, para poder pregar a palavra e declarar sobre a vida dela, que ela precisa mudar de vida, mas Jesus pode salvar a vida dela, Deus pode restaurar a vida dela, Deus pode mudar a história dela. Aleluia. Eu continuei orando, repreendendo mal sobre a vida dela, e ela voltou e disse: nossa, isso nunca aconteceu comigo. Deus está nos céus. Só que ninguém nunca viu Deus andando pela rua Itajubá. Homem mortal como eu e você não podemos ver Deus literalmente. Se qualquer um de nós que estamos aqui ver Deus literalmente, nós somos fulminados na hora. A glória de Deus, o poder de Deus é tão grande que nós seremos fulminados. Pá! Certa vez o nome de Deus, da vida de Moisés, ele tinha esse desejo: Deus, deixa eu te ver. Deixa, eu quero te ver. Sabe essas maluquices que alguns crentes têm? Dessa maneira. Que não aceita ser mais uma filha do pão, mas que é algo de Deus. Ele não aceita ser só mais um, ele quer algo de Deus. Ele quer que a glória de Deus invada a vida dele. Ele quer que a presença de Deus tome a história dele. Ele quer ser usado na terra. Ele quer curar os enfermos. Ele quer expulsar os demônios. Ele quer libertar os cativos. Ele quer ser a presença de Deus na terra, andando no meio dos homens. E Moisés sentiu essa vontade. E Deus disse: Moisés, se você me vê, negão, você deixa de existir. O que eu quero ministrar, por causa que o tempo está corrido, é que Deus está no seu alto e sublime trono. E Deus, para poder se revelar, Ele precisa de uma pessoa. Você já viu demônios andando na rua sozinho? O demônio, para fazer algo na terra, ele precisa entrar dentro de um corpo humano. Porque aqui é o reino dos homens. Deus criou a terra e deu a terra aos homens. Aqui é o reino dos homens. Para Deus operar, Deus precisa de um corpo, de um homem aqui na terra. É claro que ninguém imita a Deus, Ele é soberano, perfeito. Para um demônio operar, ele vai ter que entrar no corpo de alguém. Aqui nós lemos na Bíblia alguém chamado Asaf, que desde a sua infância se permitiu ter um encontro com Deus. Porque ontem mesmo nós oramos aqui, abençoamos nossas crianças, e eu creio em atos proféticos. Eu creio que ontem nasceu aqui profetas para essa nova geração. Eu creio que o eco da nossa voz não perdeu aqui, que o céu ouviu. Asaf, ele é um desses poucos homens que foi marcado pela glória de Deus, pela presença de Deus. E quando alguém é marcado por Deus, quando alguém ele é tomado por Deus, ele vai para um outro nível. Você vê Deus querendo se revelar na terra, querendo falar para o povo dele: olha, a direção é essa, faz isso ou faz aquilo. E ele encontra um homem chamado Asaf. E Deus agora abre o coração para Asaf e diz assim: ó, ouve-me, meu povo meu, e eu te demonstrarei. Ah, Israel, se me ouvisse, não haveria entre ti Deus grego, e nem te prostraria ante Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te formei, que te tirei lá do Egito. Abre bem a tua boca e eu te encherei. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz. Israel não me quis. E eu então os entregarei na mão. Eu então entregarei o desejo do seu coração, e andaram segundo os seus propósitos e conselhos. Ah, se meu povo me ouvisse, se Israel andasse nos meus caminhos, em breve eu abateria os seus inimigos, e eu voltaria minhas mãos contra os seus adversários. Deus está dizendo assim: ô Asaf, fala para esse povo que eles têm dificuldade de me ouvir. Eles não me ouvem, Asaf. Asaf, fala para esse povo que se eles me ouvissem, se eles me obedecessem,
descesse, eu se levantaria e eu abateria todos os seus inimigos. Ah, Asaf. Pena que Israel não me ouve. Pena que Israel anda segundo as suas próprias vontades, seus próprios desejos. Israel tem Deus, e escuta aqui, Israel, ele é o povo de Deus. E a igreja é o novo Israel. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, nasce a igreja. A igreja é o novo Israel do Senhor. Então eu estou pregando aqui para o novo Israel do Senhor. Você está vendo a guerra lá na Palestina, tem lá tem um Israel. Aqui na minha frente tem um novo Israel do Senhor. O novo Israel do Senhor está na minha frente agora. E Deus está dizendo: ai, Israel, se vocês me ouvissem, se vocês entendessem o som da minha voz, eu me levantaria e eu abateria todos os seus inimigos. Porque Deus está falando para um povo aqui que está se curvando diante de outros deuses. Um povo que tem dificuldade de ouvir a voz de Deus e colocar em prática. E nos nossos dias não é diferente. Vivemos uma época onde nós damos o resto para o Senhor. O que sobra nós damos para Deus. Esses dias invadiu uma revolta no meu coração tão grande, irmãos. Tomou uma ira no meu coração tão grande. Porque eu vejo que parece que nós estamos tendo dificuldade de entender e ouvir a voz de Deus. Estamos vivendo uma geração onde as pessoas não têm coragem mais de renunciar por causa do Evangelho. As pessoas não têm mais coragem, às vezes, de abandonar um emprego por causa de Cristo Jesus. A gente faz essa aula, a gente conversa com as pessoas. Tem pessoas que elas trabalham em 2 trabalhos e precisa às vezes, mas aí ela diz assim para mim: eu não posso ir no culto. Aí Jesus, a palavra do Senhor diz assim: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se porventura perder a sua própria alma? Nós damos o que sobra para o Senhor. Nós somos uma geração que o Deus dessa geração somos nós mesmos. Deus nos libertou do catolicismo romano, onde nós se prostrava diante de Maria, diante de Pedro, dessa raça toda que a igreja criou. Deus nos libertou de lá. Nós só nos prostramos hoje diante do Senhor. Mas levantamos um outro Deus, o Deus Anderson, o Deus Marcelo, o Deus família, o Deus filho, o Deus pai, e nós deixamos Deus de lado. Temos dificuldade de renunciar, ainda digo mais ainda, estamos nadando de braçada aqui. Porque eu sei que infelizmente existe um ministério que não faz um terço do que esse povo tem feito pelo Evangelho de Jesus nesse lugar. Deus está abrindo o coração dele para Asaf. Está dizendo: Asaf, se meu povo ouvir minha voz, eles não precisam mais ficar correndo de um lado para o outro. Asaf, se meu povo ouvir minha voz, eles não precisam mais ficar fatigados. Eu vou lutar por eles, eu vou pelejar por eles, e eu vou dar vitória a eles. Asaf, se meu povo ouvisse a minha voz, eles teriam coragem de renunciar a algumas coisas por causa de mim. Asaf, se Israel entendesse quem eu sou para eles, que eu cuido deles, que eu amo eles, que eu zelo pela casa dele, pelos negócios dele, por tudo que é dele. Asaf, se eles entendessem quem eu sou, eles se voltariam para mim e eu me voltarei para ele. Queridos, eu vou falar uma coisa para você. Nos últimos meses, faz tempo, devido à minha própria luta, devido às minhas próprias dificuldades, devido à minha própria necessidade de sobrevivência, eu estava focado nas minhas coisas. E eu estava em um processo de conquista. Deus estava me prosperando. De repente eu vi o céu se fechando sobre a minha casa, sobre a minha vida. Eu tive que mudar de casa para uma casa infinitamente menor. Eu me vi encurralado.
E eu não sou bobo, irmãos. Eu parei e pensei, falei, Senhor, me perdoa, porque eu estou dando tanta atenção para minhas coisas. E eu estou deixando as coisas de lado. E eu tenho certeza absoluta que o Deus que eu sirvo vai se levantar em meu favor. Porque é bíblico. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. O problema é que nós colocamos um monte de coisa no meio. A Bíblia diz: ama o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. É Deus sobre todas as coisas. Tem gente que é calça frouxa, nega Jesus por causa de uma porcaria de outro homem. Ah, pastor, eu tenho que vigiar. Se não valer a pena, alguns arranham por causa de Jesus. Então para com isso. Evangelho de verdade é aquele que você perde e depois ganha. Você morre, mas depois vive. Evangelho de verdade é aquele que você carrega marcas dele. Como o apóstolo Paulo disse: eu trago em meu corpo as marcas de Cristo Jesus. Eu profetizo nessa noite que Deus vai levantar uma geração que vai ter coragem de renunciar. Eu profetizo nessa noite que Deus vai levantar uma geração que vai ter coragem de bater de frente com o inferno. E vai ser ainda que você seja demitido, ainda que eu arrume problema com os homens, Deus vai ser colocado em primeiro lugar na minha vida. E Deus falou isso comigo, e eu falei: Deus, que mensagem que eu vou pregar? E Deus falou assim: eu prego a mensagem que você pregou quando você era um menino. Há 15 anos atrás eu preguei essa mensagem. Porque Deus não mudou. Quem mudamos somos nós. A palavra de Deus é imutável. Algumas pessoas iludidas chegam na igreja, vê a luz apagada, aqui o fundo preto, acham que isso aqui é um lugar tranquilo, que pode tudo, não pode. O evangelho não muda. O evangelho de Deus é o mesmo que leva o homem ao arrependimento, que leva os homens à renúncia, que leva os homens a abandonar tudo por causa de Jesus. Aqui nós ensinamos assim, ó, se vista com pudor, não mostre a sua nudez, porque seu corpo é do seu marido, o seu corpo é da sua mulher. Aqui nós ensinamos: compre e pague em nome de Jesus, não escandalize o evangelho de Jesus. Aqui nós ensinamos: não fale palavrão. Aqui nós ensinamos em nome de Jesus: nós não somos perfeitos, mas estamos se aperfeiçoando todos os dias, para um dia, quando a trombeta tocar, nós entramos pelo portão celestial e seremos tomados por Ele na glória. Você consegue ouvir a voz de Deus essa noite? Que diz assim: ah, Israel, se você me ouvisse, se você entendesse o que eu tenho na tua vida e na sua história, você pararia tudo e eu moveria tudo. Deus acabou de falar isso comigo aqui agora. Se você tiver coragem de parar tudo por causa dele, Ele vai mover tudo por causa de você. Ah, Isabel, se meu povo me ouvisse e andasse nos meus caminhos, em breve eu abateria seus inimigos e voltaria minhas mãos contra os seus adversários. Eu declaro nessa noite, na autoridade que há no nome de Jesus, que o céu está se movendo em nosso favor. Que a igreja nessa noite vai voltar para casa com um sentimento assim: Senhor, me ajuda a mudar. Eu me arrependo, Senhor, porque eu tenho te dado o resto. Você já viu na hora da oferta como que nós fazemos, irmão? Já foi ministrado em outros lugares, acho que até aqui. Quando nós vamos comprar um tênis, eu compro tênis porque eu sou deficiente, mas eu vou usar ali embaixo. Se você comprar um tênis, uma calça, qualquer coisa, nós botamos o cartão para cantar. E às vezes paga 12 meses. Mas está aqui, ó. Pega essa maquininha aqui. Pega essa maquininha aqui, como Jesus. Eu não sei. Pode até
acontecido, mas eu não tenho conhecimento que um dia alguém fez uma oferta extraordinária na casa de Deus. Dezembro está chegando, você vai ver a muvuca que é. E eu não estou falando só de dinheiro não. Se eu falar assim, ó, sábado nós vamos fazer aqui uma reforma na igreja, vamos cuidar da coisa do Senhor, apertar os parafusos, nós vamos fazer aqui um dia, vamos cuidar. Você vai ver que vai vir 3 gatos pingados. Pastor, mas é um trabalho, tudo bem, mas fala assim, ô pastor, eu não vou poder ir, manda uma mensagem, avisa. Mas sabe por que não vem meio gato pingado? Porque nós não temos tempo para cuidar do santuário do Senhor. E deixa eu te falar uma coisa, aqui não é negócio e nem você é cliente. Aqui é santuário do Deus Altíssimo. Aqui é lugar de Deus cuidar de pessoas. Aqui é lugar de pessoas se arrepender dos seus pecados e começar de novo para poder ser salvo e um dia morar no céu. Esse lugar não é outra no seu santuário do Deus Altíssimo. Esse lugar não é outra no ser a casa do Deus de Israel. E eu profetizo, eu tenho certeza que nessa noite Deus está mexendo com alguém aqui. Deus está botando alguma coisa no seu devido lugar aqui. Tem alguém aqui que vai parar. Tem alguém aqui que vai mudar por causa dele, porque vai decidir ouvir a voz do Senhor. E o Senhor vai se levantar em teu favor e vai abater todos os teus inimigos e vai te dar a vitória. E eu vou encerrar a mensagem assim agora. Eu quero que você volte para casa pensando nela. Eu quero que nós voltemos para casa pensando, eu preciso mudar. Eu preciso me doar mais de mim. Eu preciso me doar mais de mim para o Senhor. Eu preciso me doar mais de mim para o Senhor. Pois o Senhor vai doar mais dele para você. Mais dele para você. Mais dele para você. Mais dele para você. É a ver se o seu cansaço, irmão, a sua fadiga é à toa, é besteira. Porque se você entender, ele vai trabalhar em teu favor. E vão é comer o pão de dores, porque o Senhor cuida dos seus enquanto a gente dorme. Eu profetizo em nome de Jesus, enquanto você dorme, eu estou trabalhando em teu favor. Enquanto você dorme, o